A paz do Senhor Jesus, uma boa noite aos alunos que estudam na Rede Tech do grupo Teologia Aplicada. Venho por meio deste responder a necessidades de alguns alunos que manifestaram dentro do tema bibliologia, nos seus subtópicos, a transmissão oral. Pois bem, a transmissão oral, ela é dividida em transmissão em si, porque foi o primeiro modelo foi o modelo de transmissão. Depois da transmissão passou a tradição oral, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Apesar que isso falando dela metodologicamente, como regras, como princípios básicos de repasse, chamado de Mishnah, M-I-X-N-A, acento. Então, a partir do ano 700 aproximadamente antes de Cristo, passou a ter essa regra como uma lei chamada de tradição ou Mishnah, uma prática. Porém, a transmissão oral, ela pode ser advinda, não é o que nós temos nos textos bíblicos, no Torá principalmente, claro, as demais foi narrativas, pode ter vindo de Adão, porque toda viração do dia Deus ia ter com Adão e fazer o quê, Então Adão ele veio existir no capítulo, a formação do homem, o sexto dia, no capítulo 2 de Gênesis. Embora que diz que Deus criou o homem no versículo 28 do capítulo 1, mas a regra da formação do homem está no capítulo 2, que é o sexto dia. O homem foi feito no sexto dia, sexto é o número do homem também. Então, a transmissão oral, ela pode ser entendida, Nós podemos acreditar que tenha vindo a partir de Adão, e que Adão passou como um princípio para a sua genealogia. Quando se dizia que Abel era o filho de Adão, era o que ele tinha como interesse, a transmissão de tudo que ele tinha, principalmente a transmissão oral, e quando ele morreu, então não teve mais ninguém, Não é que Adão não tivesse outros filhos, ele tinha o próprio Caim e tinha outros filhos, mas é que a transmissão oral era uma responsabilidade muito grande que a pessoa tinha, era a maior herança que seria passada. Então, essa prática, que agora não é uma tradição, era muito forte. Então, pode-se acreditar que Adão é o transmissor da oralidade, dos acontecimentos orais, porque mesmo que ele não viveu a criação dos céus, da terra e os demais componentes do planeta, ou do universo em si, mas principalmente do planeta, mas pela viração do dia, Deus vinha ter com Adão. É possível que Deus tenha falado sobre a origem das coisas, e até da própria mulher, como ocorreu, Então, é possível. Essa seria a primeira possibilidade da transmissão oral, mas a fiel mesmo estaria passando genealogicamente, De Adão, aí Abel morreu, veio Sete, de Sete veio Enos, e aí foi seguindo-se aquela genealogia, e de genealogia a genealogia foi passando um para o outro. Então, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade da transmissão oral seria o próprio Moisés, quando subiu o monte. No monte, Moisés recebeu as leis de Deus, inclusive a construção do tabernáculo, está em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Deus diz assim:
tendes o cuidado de fazer conforme te foi revelado no monte. Então, Moisés tinha que fazer o tabernáculo conforme Deus tinha mostrado no monte, porque ele é uma figura dos céus, né? Uma figura do tabernáculo celeste. Não poderia ser diferente de tudo que ocorre lá, não é? Porque nos céus tem o mesmo modelo, então ele queria que na terra tivesse também. Então Moisés recebeu muitas revelações de Deus na construção do Pentateuco. Moisés poderia muito bem, nesses 40 dias, ter recebido a transmissão oral do próprio Deus, né? Deus falar para ele a origem dos céus, da terra e os demais componentes que ocorreram no decorrer da criação. Então essa é a segunda possibilidade. Só pode haver esses dois, né? Não tem outros. Agora, quanto à transmissão oral, existiram várias. Por exemplo, o muçulmano, ele tem uma tradição oral muçulmana. Essa tradição oral, ela narra, por exemplo, a história de Abel e Caim. E para nós, biblicamente, segundo a partir da própria transmissão oral, Caim matou Abel na muçulmana, porque eles gostavam da mesma moça, né? Evidentemente irmã, e ali ela se interessou mais por Abel. Então aquilo foi se criando a partir daí, né? Teve uma história por trás segundo essa transmissão. E aí ele vai, por último, tem aquele sacrifício que ele é reprovado, e aí ele consuma o seu ódio, né? Não seria algo repetido, mas seria algo que vinha sendo produzido durante muito tempo. Então essa é uma transmissão oral que existiu. Aí entre elas, né, lá de trás vem a javista e a sacerdotal. As duas são confiáveis, porém uma pensa até o capítulo 2, versículo 3 de Gênesis, e dali a história é outra, né? Duas composições diferentes. Os javistas pensam assim. Os sacerdotais, a tradição sacerdotal que se fundou depois, bem depois, ela já pensa na questão de que ali é uma história só, é uma narrativa só. Para os javistas, se a história se divide, então tem duas mulheres, tem a Lilith e depois a Eva, e aí se começa a dar aquelas misturas de Lilith se misturar com anjos, e depois surgir os gigantes de tamanho enorme, né, que não tem fundamento. Então essa é a transmissão oral. Ela foi, no meu consentimento, no meu modo de entender, tem a que pode ter sido Adão, tem a que pode ter sido Moisés que recebeu. Essa é a transmissão oral para o Pentateuco. E as demais escritas, o próprio Moisés já escrevia, né? Então toda a questão aqui seria a partir da origem das coisas, né? da criação dos céus e da terra. Outra possibilidade é Moisés ter recebido até o capítulo 12 e o resto de Abraão para frente haver uma transmissão oral. Então Abraão, Isaac, Jacó, José, né, ou José, outros, Judá, que é da genealogia, né, e assim chegar até aos ouvidos de Moisés e Moisés escrever. Seria uma terceira possibilidade, não descartável, né? Então, aí daí você tem a transmissão oral. Agora, a tradição oral, 700 anos aproximadamente antes de Cristo, é uma das dicas, né? Mas eu acho que o modelo de repasse, né, aquele compromisso, eu acho que ele começou bem antes. Para mim, desde após Abraão, até mesmo no tempo de Abraão, é possível que os clãs, né, da descendência de Abraão fosse transmitindo a sua genealogia. Abraão transmitiu para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó para Judá, né? O José, quem sabe José retornar para Judá, e aí chegar até Moisés. Então
poderia ter não a tradição oral, mas uma transmissão com mais ordem, com mais regras de transmissão. Então, logo após vem o método de tradição, que já seria aquele compromisso de raiz, de puxar da raiz e sair transmitindo para seus filhos. Depois vem se desvinculando, né, de sacerdotal, vem a rabínico, a transmissão oral rabínica, a mosaica, aí vem a transmissão judaica, né? Aí vem dessas diversas transmissões, tradições, aliás, vão se formando as tradições. Essas tradições são todas verdadeiras, só que algumas vão se desvinculando ao longo do tempo, a ponto de ter algumas misturas. Quando chega na Septuaginta, por exemplo, que é traduzido do hebraico para o grego, o Pentateuco, logo é incluído os livros, o cânon dos livros, né, feito uma inclusão no ano 100 aproximadamente, antes de Cristo. Nessa inclusão já entra os apócrifos, e aí se baseiam em muitas lendas e mitologia. Os gregos eram muito mitológicos, né? Tinham muitas questões de fantasmas, né? Então, isso foi passando, se tornou uma coisa muito comum. Demônios, né? Certo que a gente acredita sobre a questão de demônios, mas não da forma que eles vinham passando. Eu tenho um trabalho aí, no meu trabalho de fenômenos, é horrível essa questão dos demônios, vem bem de lá de trás, mas todo o fundamento está na Grécia. Então, quando Cristo vinha no barco, para você ter a ideia, vinha no mar, andando no mar, né, os discípulos estavam no barco, ficaram apavorados pensando que fossem fantasma, porque isso era muito comum eles pensarem desta maneira. Então essa é a tradição que começou a se mistificar, e aí estava num misticismo tão grande que você se preocupa, e a veracidade da palavra de Deus. Então a tradução para o grego, ela não deixa de ser confiável, mas não havia essa perfeição, esse cânon, né? Realmente não era o cânon tão confiável. Aí o que salva é a tradição, em parte tradição sacerdotal, porque para mim, por exemplo, Flávio Josefo era um sacerdote. Então ele para mim ele tem um conceito meio errôneo em certos pontos a comparar com a própria palavra de Deus. Para mim ele tem umas situações ali que vai bater, que pela colocação dele, Lilith acaba se incluindo, né? Porque é a mesma tradição oral sacerdotal. Então Lilith acaba sendo incluída aí, e Adão passa a ter a primeira mulher Lilith, depois Deus cria a segunda mulher, Eva. Então quem pensar nessa tradição de Flávio Josefo tem que olhar por esse caminho. É muito sério. A outra coisa que salvou muito foi a tradução dos maçoretas, né? A transliteração, inclusive, né, do Eloá, Jeová, Yahvé, para Deus, Elohim, para o plural, né? As 7.500 vezes que ocorrem, eles faziam essa transliteração e chegar até nós. Então, esses textos mais originais, eles perduram, eles são firmes, são existentes, né? Já a Septuaginta, por essas modificações e os achados do Mar Morto, né, do Corão, também há outras que se estendem críticas, porque já eram da Septuaginta canônica, né? Não é Septuaginta Pentateuco, não, é Septuaginta canônica. Então essa Septuaginta canônica, ela pode apresentar alguns problemas de mitologia, inclusive a questão dos apócrifos.
E daí nós temos então o que para confiar? A Bíblia hebraica, não é aquela que não foi traduzida, porque eles traduziram, mas permaneceu ainda a Bíblia hebraica, a tradução hebraica, o Pentateuco, né? Os Targums que foram para Samaria na época, e aí foi-se para se fazer um cânon da Bíblia hebraica correto, né? Sem nenhuma alteração, né? Agora, só que hoje também nós temos uma Bíblia com alterações, né? Textos que se acrescentam, textos que se omitem, textos que se tiram. Aí vem o quê? Mas por que tirar, né? Por que acrescentar? Explicando aqui que não é o caso do que diz lá em Apocalipse, aquele que tira ou aquele que acrescentar. Não é essa ofensa que nós estamos falando, né? Seria coisas irrelevantes, a mudança de um sentido, né? Às vezes uma coisa não teria sentido dentro de uma transliteração ser daquela forma. Então, para que ter, se não tem sentido? Eu expliquei sobre Ezequiel, né, quando ele vê os querubins, aí no capítulo 1, depois no capítulo 10, ele vê uma revelação um pouco parecida. Aí diz assim: e eu entendi que eram querubins. Só que você vai para Apocalipse capítulo 4, versículo 6, eles têm a mesma aparência e não são querubins, são serafins, né? Porque ali já aparece com 6 asas e seu cântico é santo, 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 como em Isaías capítulo 6, versículo 3. Então, são coisas assim que às vezes você não acha necessário colocar a opinião. Eu falei da autografia e da ortografia, né? As notas de rodapé, a fala, o texto, a escrita de rodapé, que às vezes foram colocados tudo junto e às vezes se tiraram. Então são coisas que não vai mexer em nada, não vai alterar nada na nossa fé, né? Então é isso aí. Espero que esse vídeo seja conclusivo para os irmãos e que aí está a tradição, a transmissão oral. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.